aceitando ideias, aceitando visões acerca da religião de pessoas erradas. E esse texto em que os juízes lideravam na época em que aconteceu esta grande fome. Só que é interessante porque nós vemos no texto que uma família de Belém, e olhando a tradução do que significa Belém, esta palavra dentro, nós vamos ver que representa ou significa a casa do pão. Então, uma família que morava num lugar chamado a casa do pão, sai da casa do pão por falta de pão. É uma crise, sim ou não? E talvez eu e você, no lugar deles, também poderíamos pensar por esta opção. Estamos passando por uma crise de fome, nós temos uma família para sustentar. Então é muito comum que nós iríamos procurar uma solução para resolver, para sanar os nossos. Alimento. E agora eles começam a ir em busca de uma solução para o seu problema. Ou seja, a crise chegou a crise chegou na casa do pão. E esta família, um pai, uma mãe, 2 filhos agora resolvem. E ao longo da nossa ministração nós vamos perceber que esta atitude não foi uma atitude pautada naquilo que Deus queria, mas pautada na decisão de uma família que procurou resolver o seu problema sem aguardar a providência do Senhor. Que nós venhamos a buscar a solução ou a saída para os nossos problemas em Deus e nunca tomarmos uma atitude pautada naquilo que as circunstâncias estão nos dizendo. Porque as circunstâncias diziam para essa família que ali eles passariam e morreriam. Só que pensa, gente, quantas outras famílias também não estavam na mesma situação que a família de Elimeleque? Enquanto eles tomam a decisão de ir para outro lugar, muitas famílias continuaram e enfrentaram essa situação de crise. Aleluia! Então nós percebemos que nós não podemos fugir dos problemas quando os problemas acontecem. E um lugar típico para acontecer problema é na nossa família, sim ou não? São pessoas diferentes que se amam, não se que acontece algum tipo de situação dentro de casa não significa que o amor acabou. É comum a família constituída por pessoas que pensam diferentes e que às vezes agem de maneira diferente. Por isso nós precisamos entender a partir das Escrituras o modelo de Deus para uma família vencedora ainda em momentos de crise. Está comigo, igreja? Aleluia! E quando nós nos deparamos a uma situação complicada, a uma crise, a um problema, nós podemos ter 3 atitudes, isso é fato. Primeiro, nós podemos optar em suportar o problema. Segundo, nós podemos optar em fugir desse problema. Terceiro, nós podemos usar este problema. Pensando sobre isso, nós, quando as pessoas vivem essa realidade, quando estão deparadas mediante um problema, uma situação difícil dentro do lar, é
muito comum nós suportarmos o problema, e quando nós suportamos o problema, nós acabamos convivendo com este problema, e quando nós convivemos com este problema, nós nos acostumamos com essa situação e nós fazemos como aquela música do Zeca Pagodinho: deixa a vida me levar, vida leva eu. Aleluia! Só que quando nós suportamos um problema, uma situação dentro do nosso lar, também vai nos trazer uma consequência. E qual é essa consequência? Nós estamos acostumados com essa situação. Nós estamos tão acostumados com esse problema que nós acabamos nos tornando insensíveis ao problema do outro. Sabe por quê? Eu começo a pensar que somente na minha casa passa essa situação. Então, não interessa o que passa na casa do outro, porque o que importa é o que acontece na minha casa. Quando muitas vezes nós suportamos o problema, nós acabamos convivendo com este problema. Este problema acaba nos dominando e nos fazem pessoas insensíveis ao problema do outro. Endurecemos o nosso coração e acabamos nos tornando pessoas amarguradas. Isso sim, no momento de crise, nós optarmos em suportar a situação que estamos vivendo, mas existe uma outra opção. Quando nós resolvemos, ao invés de suportar a situação, quando nós decidimos fugir deste problema, nós nos tornamos cada vez mais incapazes e despreparados para lidar com a vida. A vida não é fácil. Nós precisamos matar o gigante e o leão todos os dias, sim ou não? A vida, por outro lado, ela existe para ser vivida. Aleluia! E quando eu percebo que a vida não é fácil, a vida é feita para ser vivida, eu preciso entender que a vida também é uma escola. E as adversidades que vêm contra a minha vida, contra a minha casa, aleluia, são oportunidades que nós temos para aprender com as adversidades da vida. Na vida nós podemos acertar, mas também na vida muitas vezes nós vamos errar, mas a questão é o que nós temos feito com as escolhas que estamos muitas vezes decidindo no nosso cotidiano, que refletem na nossa família. Porque muitas vezes é mais fácil fugir do problema, as pessoas fogem. E quando eu falo fugir é dar um tempo de tal coisa. Tem pessoas que preferem dar um tempo de Deus quando tem um problema na igreja. Tem pessoas que preferem dar um tempo ou fugir da obra quando tem um problema. Tem pessoas que fogem do ministério pessoal quando tem um problema. Tem pessoas que fogem da família quando existe um problema. Tem pessoas que vivem fugindo de si mesmo porque existe um problema pessoal interno que precisa ser resolvido. Então, é muito latente aos nossos dias, nós vemos pessoas que quando não suportam e convivem com o problema, elas preferem fugir, porque não sabem lidar com aquela realidade. Mas não é fugindo também que nós vamos resolver aquilo que nós estamos vivendo, principalmente quando se trata da nossa família. Nós vemos dentro do contexto que a crise que fez a família de Elimeleque procurar outro lugar foi a crise de fome. Então, ou seja, essa família preferiu dar um tempo de Belém, da terra do pão, e foi para um outro canto. Só que existe um problema muito grande. Quando nós não resolvemos um problema de frente e preferimos fugir ou dar um tempo dele, pensando que essa escolha vai trazer solução para a nossa vida. Aleluia! Talvez você nessa noite esteja enfrentando uma crise no seu casamento, na sua casa, na criação dos seus filhos. Talvez a crise que você esteja passando é sentimental dentro do seu lar, ou a crise é financeira, e tudo vai envolver primeiramente a sua família. Mas eu posso dizer uma coisa: para que eu e você possamos vencer as adversidades e toda sorte de crise nas nossas vidas, nós precisamos enfrentar. Porque só existe vitória na nossa vida se nós enfrentarmos aquilo que está tentando nos derrotar.
Então enfrente o problema, enfrente a adversidade, enfrente a situação, não fuja e não se acostume com ela, porque a vida existe para ser vivida e a maneira que nós vamos vivendo, nós vamos aprendendo. Aleluia! Quando nós somos reprovados naquilo que nós passamos, a tendência é a vida nos dar a mesma lição, até nós passarmos de fase. Vocês estão comigo, igreja? Aleluia! Durante esta crise, Elimeleque, Noemi, Malom e Quilion decidiram em família pular fora, porque enfrentar problema é difícil, passar sufoco em família é difícil, só que é necessário, porque são nas adversidades dentro do lar que nós aprendemos a ser mais unidos, e esse é o propósito de Deus para a família. Se está doendo no marido, está doendo na mulher. Se está doendo no filho, está doendo na mãe. Se está doendo no pai, nós somos uma família. E não podemos ser alienados a esta realidade, porque se queremos viver o céu na terra, tudo parte pelo nosso lar. Então, ame a sua família. Seja responsável em suas decisões com a sua família. Porque nós estamos pautados nesse contexto bíblico, mas quantas vezes nós nos passamos por isso também? Nós tomamos decisões baseadas pela circunstância, pelo medo, pela insegurança, e muitas vezes isso acaba trazendo consequências negativas para o nosso lar. Mas nessa noite o que o Senhor tem gerado ao meu coração para transmitir para nós, aleluia, e você representa alguém da sua casa, você representa alguém do seu lar, é que para nós sermos uma igreja sarada, Deus quer começar sarando primeiro a nossa casa, aleluia, sarando o seu relacionamento aí dentro do seu lar, com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu cunhado, com o seu tio, não importa, começa-se dentro de casa, aleluia. Mas nós também podemos optar, igreja, ao invés de suportar o problema e conviver com ele, fugir do problema e sermos ineficazes nos resultados dentro da nossa casa, nós podemos decidir, igreja, usar o problema em nosso favor. E a partir de entender que eu não posso me acostumar com o problema e nem fugir dele, eu posso crescer e superar com fé todas as adversidades. E eu louvo a Deus, porque no início deste culto, o nosso irmão presbítero, ele abriu um contexto em Romanos, capítulo 8, aleluia, e leu até o versículo 31, 32, se não me falha a memória. E eu separei exatamente esse texto, porque nós podemos crescer em meio à dor, nós podemos pegar os problemas da vida que vem contra a nossa família, aleluia, enfrentar, vencer e superar com fé. Sabe por quê? É possível, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Aleluia, ainda que essa situação que você está vivendo chegue ao seu coração dizendo, é uma situação de morte, é uma situação que não haverá resultado, é uma situação que não tem mudança, Deus está dizendo, até na situação negativa, aos teus olhos, eu posso fazer florescer, eu posso fazer brotar, porque eu sou Deus, e eu uso também do seu problema para glorificar o meu santo nome, e esse é o Deus que nós servimos. Até nas dificuldades, igreja, o Senhor pode reverter em bênção para a nossa vida. Talvez existe uma área dentro do seu lar que você está em sofrimento, que você está passando por uma crise. Talvez palavras marcaram o seu coração e machucou lá dentro da sua alma. E quando você tenta falar sobre isso, ainda dói. Quando você pensa em mudar de atitude, não consegue porque dói. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós nesta noite? Existe cura para o seu coração, que eu trato você para tratar seu pai, sua mãe, sua tia, seu irmão. Eu trato você para tratar seu esposo, sua esposa, toda a sua geração. Esse é o Deus que nós servimos. Começando a viver as bênçãos do Senhor na nossa casa. Sabe por quê? A gente vem para a igreja 3 vezes por semana.
Para onde a gente volta quando acaba o culto? Para onde? Para onde? Para onde? É lá o lugar onde as bênçãos do Senhor devem repousar. E o Senhor falou muito forte ao meu coração: eu vou salvar, eu vou curar, eu vou tratar, eu vou trazer para perto, eu vou converter, eu vou encher do meu amor, porque a propósito meu, famílias saradas, para que a igreja seja sarada, aleluia. Nós ficamos 2 horas na igreja, 3 vezes por semana, mas o resto do tempo, onde nós voltamos todas as vezes que nós saímos, é o nosso lar. Então escute, o foco da bênção do Senhor não é para você, é para sua casa, porque você sendo alcançado no seu lar, toda a sua família é abençoada, aleluia. Enfrente as dificuldades, enfrente. Não é fugindo que nós vamos resolver, e não é se acostumando com ele. É enfrentando, vencendo e glorificando o nome do Senhor, porque nós entendemos que essas vitórias vêm por meio de Deus nas nossas vidas, para que ele seja glorificado. Mas vejamos aqui esta família. Elimeleque, pai de 2 homens, Malom e Quilion, e marido de Noemi. Uma família típica, comum, talvez como a sua, como a minha. Só que ele decidiu, ao invés de ficar e enfrentar aquela situação terrível, ele decidiu fugir. E a tendência de quando nós fugimos de algo é nós enfrentarmos coisas piores lá na frente. E nós vemos o resultado através dessa narrativa, dessa história bíblica, porque muitas situações vêm para a nossa vida para nos ensinar a sermos mais amorosos, a sermos corajosos, ensinar a gente a superar com fé. Muitas das coisas vêm na nossa vida para nos ensinar a crescer, a amar, a desfrutar, a sorrir, a mudar a forma que nós pensávamos há um tempo atrás. As situações vêm para nos mudar, para nos melhorar. Só que quando nós fugimos daquele confronto, quando nós fugimos das situações de crise contra nossas vidas, nós estamos nos auto-abortando. Porque só existe um jeito de nós crescermos diante da dor e conhecer o Deus que nós servimos na intimidade. É quando nós, aleluia, preferimos, optamos, ainda que doa, enfrentar essa situação com fé. Quando nós enfrentamos com fé, nós não estamos pulando etapas na nossa vida, e nós aprendemos mais quem é Deus, sobre quem é Deus, e até mesmo da nossa dependência em Deus, justamente quando nós estamos passando por adversidades. Sofra sorrindo, igreja. Sofra glorificando a Deus. Vale a pena lutar pela sua família. Aleluia. Quando nós pulamos as etapas da vida ou fugimos das adversidades e das situações, nós estamos pulando de fase. E quando nós reprovamos nas fases da vida, nós temos que fazer de novo. Então fugir nunca, nem sempre será a melhor opção ou uma boa opção. Para nós crescermos e vencermos, nós temos que ficar e enfrentar, sim ou não? Fugir não é uma saída, mas nós precisamos aprender a enfrentar as situações que nós passamos. Enfrentar para vencer. Eu enfrento, venço, ó, sigo o meu caminho, aleluia. Sabe por quê? Porque quando eu enfrento e venço uma situação, minha mentalidade não está naquilo que me feriu, porque eu já venci. Eu continuo andando rumo àquilo que Deus quer, eu sigo minha vida. Eu não fico me martirizando por aquilo que passou, pelo contrário, eu superei com fé, então eu bola para frente, eu vou para aquilo em direção que Deus quer. Para isso Ele nos chamou, aleluia. Enfrentar e essas famílias que estão travadas, que não conseguem progredir, que não conseguem avançar, porque não enfrentam as situações que estão dentro do seu lar, e isso é um impedimento muito grande. É um impedimento muito grande para continuar nesta caminhada. Mas eu posso te dizer algo: quando nós enfrentamos as situações adversas, resolvemos, a nossa vida fica com muito mais gosto, de sabor de mel, docinho, gostoso. Agora, quando nós procrastinamos,
determinadas situações do nosso lar e não avançamos, nós travamos a nossa vida, paralisamos. Não vemos mais o sol amarelo, lindo, maravilhoso como ele é. Não vemos mais a cor do céu, as estrelas, a lua, a flor, o passarinho cantando. Não, nós não percebemos os detalhes da vida criados pelo nosso Deus. Porque muitas vezes a nossa mente, a nossa vida está travada, paralisada, e nós não conseguimos mais sonhar, projetar, nós não conseguimos mais viver a realidade de família dentro do nosso lar. Mas nós iremos em nome de Jesus, porque esse é o desejo de Deus. Por isso nós precisamos aprender com as Escrituras, igreja, para que nós venhamos a ser pessoas felizes, bem-sucedidas, com dificuldades, sim, mas nunca com fuga, e sim enfrentamento, superação, com fé em nome de Jesus. Elimeleque, ele tomou uma decisão baseada naquilo que era aparente. Ele não tomou uma decisão baseada pela fé. Não importa quão difícil seja a circunstância, igreja, o melhor lugar é estar junto com a sua família onde Deus te colocou. Não saia antes do tempo, não saia apressadamente, porque quando nós saímos antes do tempo ou saímos fora da direção de Deus, nós ficamos cada vez mais longe. E o Senhor quer nos trazer para perto. Que as nossas decisões sejam baseadas por fé e não pelas circunstâncias e não pelas aparências. Aleluia! E como viver pela fé? Nós vivemos pela fé, nos aproximando de Deus. Nós vivemos pela fé, irmã Vanessa, lembrando das promessas que Ele já fez para mim, para você, para sua família, para os seus filhos, para a sua vida. Nós nos aproximamos de Deus quando nós obedecemos a sua palavra e colocamos ela em prática. Nós não podemos tomar uma decisão baseada naquilo que é aparente. Elimeleque pensou, olha, aqui vai ficar todo mundo morrendo de fome, então eu vou para um lugar que aparentemente é melhor. E qual foi o resultado dessa decisão, igreja? A morte. Existem decisões que, se nós não tomarmos mediante a orientação de Deus, o resultado é a morte. Elimeleque, ele se concentrou naquilo que era necessidade física e não naquilo que era necessidade espiritual. E é muito comum, porque todo marido, todo pai vai pensar naquilo que é melhor para a sua família. Então, maridos, pais, tomem as suas decisões pautado nas Escrituras. Tomem as suas decisões analisando todas as frentes. Tomem as suas decisões pensando que sobre a sua responsabilidade existe uma família. Não saia de Belém, porque está passando por momentos de crise, para procurar ali o Moabe, diz o Senhor para nós. Enfrente como homem de Deus, como família de Deus, a fim de que quando este momento de crise passar, você glorificar o Senhor teu Deus, sabendo que as crises também te fizeram crescer. Elimeleque agora ele toma uma decisão, e isso é muito perigoso, de sair da casa da bênção para ir para a terra da maldição. Sabe por quê? Aleluia! Moabe, por mais que fosse um território vizinho, era um lugar que tinha sido amaldiçoado pelo próprio Deus. Por quê? Se nós formos olhar as Escrituras, nós vamos ver que Ló, ele comete um incesto com a sua filha. E a partir deste incesto com a sua filha, começa ali uma geração dos moabitas. Nós vemos também dentro das Escrituras, quando saiu do Egito para ir em direção à terra de Canaã, os moabitas não trataram o povo de Deus adequadamente. Pelo contrário, o que eles pudessem fazer para atrapalhar, pecar mesmo o povo de Deus de alcançar a promessa, eles faziam. Moabe havia invadido Israel durante 18 anos, oprimindo o povo de Deus, e você pode ver isso no livro de Juízes, que vai contar toda essa trajetória. Agora a pergunta é, se um lugar, se um povo que fez mal para o povo de Deus, por que o povo vai tomar essa atitude, essa decisão? O Senhor falou
vista e não por fé. Nós tomamos decisões ruins quando nós deixamos o medo e a insegurança entrar no nosso coração, e isso vai dando vazão ao desespero. Nós tomamos atitudes ruins quando, no lugar de nós buscarmos a Deus, esperarmos a confirmação de Deus, nós agimos baseado naquilo que estamos sentindo. E sabe qual é o resultado? Nós vemos isso em Salmos 42:7, que um abismo vai chamar outro abismo. Porque uma decisão mal tomada vai gerar uma consequência de outra decisão mal tomada, e isso vai se tornando um efeito. E nós precisamos quebrar isso nessa noite, em nome de Jesus. Nós vimos no texto que eles vão para Moab. Chegando para Moab, passando São Pedro de a primeira consequência, quando nós tomamos uma atitude fora da direção de Deus, baseado naquilo que nós sentimos, naquilo que nós vemos e não na resposta de Deus. Abra comigo, Ruth, capítulo 1, versículo 3. Agora eles resolvem ir para Moab e começam a ter uma vida, gente, como se estivesse tudo bem. Eu saí do meio da crise, vou começar uma vida nova. Mas existe uma consequência quando nós não acertamos o nosso passado. Deus fala: acerte o seu passado para que você tenha um futuro excelente. Conserte o seu passado para que o seu passado não recaia sobre a sua prole agora. Conserte o seu passado. Aleluia! O texto vai nos dizer, no versículo de número 1, no versículo de número 3, do capítulo 1. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou com os seus 2 filhos. Ou seja, a primeira consequência de alguém que toma uma atitude pautada na aparência e não pela fé: a morte. Segunda consequência, versículo de número 4: os quais casaram-se com mulheres moabitas. E nós lemos no texto, Orfa e Ruth, e ficaram ali por quase 10 anos. O povo de Deus era um povo separado. A Bíblia vai dizer que eles não deveriam se misturar com mulheres estranhas. Então, a primeira consequência foi a morte de Elimeleque. E a segunda consequência foi que agora os filhos de Noemi tiveram que constituir família. Só que eles casaram-se com mulheres estranhas. E qual foi a terceira consequência? Versículo de número 5. Morreram também ambos, Malom e Quilion. Assim ficou desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Gente, olha essa realidade de uma decisão que foi tomada 10, 12 anos atrás, 13 anos atrás. Não vou dar um tempo cronológico, mas a Bíblia está dizendo aqui que depois da morte de Elimeleque, Malom e Quilion se casaram e passaram-se ali mais 10 anos, e depois de 10 anos, Malom e Quilion morreram. Olha só o efeito de uma decisão mal tomada. Trouxe para a família. Agora Noemi, que significa doçura, se torna uma mulher amarga. Porque não somente um luto essa mulher sentiu ao perder o seu marido, ela teve que enterrar mais 2 filhos. E eu fiquei imaginando a amargura no coração desta mulher de ter que pegar na alça de 3 caixão e sepultar ali o seu marido, e depois de 10 anos os seus 2 filhos. Tudo por conta de uma decisão que não foi pautada na espiritualidade, mas sim na necessidade física. Pensa no coração desta mulher, que talvez tenha ido para Moab naquela expectativa de algo novo, e o que ela encontrou ali foi a morte. Por isso nós devemos cuidar e zelar da nossa família. Nós devemos sentar, conversar, refletir, discutir, resolver, e não deixar o que nós podíamos fazer hoje deixar para fazer amanhã. Não! A vida passa rápido. A vida é como um vapor, como uma fumaça, como uma onda que fica enorme e daqui a pouco ela se espalha.
E qual é o bem maior que nós temos, igreja? É a nossa família. É a nossa família, Vanessa, é a nossa família. Por isso nós devemos amar, nós devemos cuidar, nós devemos zelar. A decisão que esta família tomou foi fugir de um ambiente de escassez. E qual foi o resultado? Fugiram de um problema e se depararam agora com 3 mortes. Meu Deus. Sabe o que nós aprendemos aqui? Que as decisões que nós tomamos podem gerar para nós e para nossa casa vida ou morte. O que é que você está decidindo? O que é que você está decidindo? Você está decidindo romper, enfrentar e vencer? Ou você já se acostumou com a situação que você prefere deixar que a vida continue do mesmo jeito que está, porque você não tem perspectiva de vida? Você prefere fugir, se iludindo, achando que está tudo bem quando está tudo mal? Ou você prefere enfrentar essa situação em Deus, suportar e vencer, tirar um proveito dessa situação para que isso traga benefício para você e para a sua casa? Aleluia! A sua família é preciosa. Lute por ela. Quando nós fugimos, nós vivemos a consequência. Por isso, cuide da sua família agora. E eu quero deixar aqui alguns conselhos, igreja. Eu quero deixar aqui alguns conselhos para os homens, para você, marido, para você que representa o sacerdócio da sua casa, para você que tirou a sua mulher da casa dos seus pais, você que aliançou-se com ela, que fez um compromisso, que você prometeu dizendo que você cuidaria, que você estaria junto nas coisas boas, nas coisas ruins, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença. Eu quero deixar dentro desse contexto bíblico 3 conselhos para vocês, homens, que representam, aleluia, o sacerdócio dentro do seu lar. Primeiro, não tome uma decisão pautada naquilo que é circunstancial, porque você pode resolver o seu problema agora, mas depois isso se torna algo temporário. O problema vai voltar, porque você precisa enfrentar e vencer com a ajuda de Deus. Maridos, sua função como sacerdote é entrar na presença de Deus. A sua função como sacerdote é interceder pela sua casa, pela sua família, é ensinar, aleluia, seus filhos, sua esposa, as pessoas que estão junto contigo dentro do seu lar, não com a Bíblia debaixo do braço, não, mas com atitudes que representam o reino de Deus dentro do seu lar. E quando nós agimos, porque falar todo mundo fala, o negócio é colocar em prática aquilo que se fala, entende? Quando nós colocamos em prática e representamos Deus por intermédio das nossas atitudes diárias, as nossas decisões trazem vida para nossa casa e não morte. Você pode ser o melhor marido do mundo se você quiser, mas você também pode ser o pior marido se você quiser. Mulheres, amem os seus maridos, cuidem deles, não tenham preguiça de servir, porque você também fez uma aliança com ele quando você se casou, e a partir dali nós estabelecemos uma aliança, uma só carne, para estar junto, para chorar junto, para sorrir junto, para sofrer junto. Uma só carne é família. Homens como sacerdote, mulher como auxiliadora, cuidadora, apaziguadora dentro do lar. Aleluia. Filhos, honrem os seus pais, obedeçam, tenham prazer em ajudar, em estar junto, sejam os melhores filhos do mundo, é capaz, sejam carinhosos, demonstrem. Quando as famílias não se abraçam mais,
famílias não se amam mais, quantas famílias não sentam na mesa. A mesa é lugar de comunhão, mesa é lugar de diálogo, mesa é lugar de estar junto. E aí, tudo bem? Como foi seu dia? Nossa, o meu foi assim. Isso é necessário, é saudável dentro de casa. Mas as lutas, os problemas, as crises têm roubado da gente o que é mais precioso dentro de uma família, que é o tempo. Na hora que nós vemos, o tempo já se foi. E quando o tempo foi embora, o que você vai fazer? Algo que a Michele falou na sexta-feira na ministração dela é que depois que morre não adianta ir levar flor no caixão, não adianta comprar o melhor caixão do mundo, não adianta fazer a melhor cerimônia fúnebre. Faça pelos teus enquanto ainda existe vida. Noemi, ele experimentou a dor do luto, e durante muito tempo eu penso que ela chorou. E no seu coração amargurada, talvez ela pensasse: o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu saí de um lugar achando que na outra terra ia ser melhor, e olha o resultado que isso trouxe para mim. As atitudes de vocês, maridos, vão trazer vida ou morte dentro do seu lar. Eu imagino a dor que ela sentiu. Eu imagino as lembranças, o arrependimento que ela sentiu de ter saído de um lugar que estava ruim e ter ido para um lugar pior. Porque a decisão dessa família trouxe morte, não vida, trouxe solução temporária, mas o resultado foi a morte. Quando morre, gente, acabou, já era. Faça pelos teus enquanto existe vida. Versículo de número 6, para a gente encerrar a nossa reflexão. Ruth, capítulo 1, versículo de número 6. Então se dispôs ela a voltar com as suas noras para a sua terra, porque ouviu que o Senhor lembrara do seu povo, o visitando com o pão. Noemi estava em Moabe quando ela escutou falar que o Senhor visitara Belém novamente, com fertilidade, com produção, que o Senhor visitou a terra que ela deixou para trás, com vida. E quando ela ouviu falar que o Senhor havia visitado o lugar que ela saiu, ela tomou uma outra decisão. E a decisão é essa mesmo, é voltar. Mas é voltar pelos motivos certos, não pelo motivo errado. Porque aqui a Bíblia vai dizer, e se você continuar lendo toda a história que está relatada em Ruth, você vai ver que inicialmente Noemi, ela decide voltar para o lugar de onde ela saiu, porque ela ainda estava naquela ótica daquilo que era físico e não daquilo que era espiritual. Ela resolveu voltar para Belém por causa da fome. Ali não ia ter mais fome porque o Senhor estava prosperando. E nós sabemos que Orfa, ela decide continuar na região com a qual ela cresceu, voltar para a sua religião, para os seus pais, enquanto Ruth volta com Noemi. E no capítulo de número 2, nós vamos ver que quando Noemi volta para Belém, ela diz assim: olha, não me chama mais de Noemi, não me chama mais de Noemi, para, eu estou amargurada, porque eu estou amarga, eu não sou mais aquela mulher que saiu daqui, agora estou voltando sem meu marido, meus filhos, porque a decisão que nós tomamos aqui trouxe consequência para lá. Então não me chama mais de doçura, me chama de amargurada, porque situações e decisões que nós tomamos na vida podem ferir tanto o nosso coração a ponto de tirar a alegria. Mas o Senhor quer restaurar, quer trazer tudo de volta. Então receba da parte do Senhor o que Ele está dizendo. Ela voltou com Ruth. E para finalizar a igreja, sabe o que eu percebo? Que Ruth aqui representa esperança. Ruth aqui representa a continuidade dos projetos de Deus para a vida de Noemi, porque Deus não se esqueceu de Noemi. Deus não se esqueceu da viúva. Deus não se esqueceu. Nós sabemos dentro do contexto
que agora ela voltando com Ruth, Ruth vai trabalhar nos campos de Boaz, que era um parente distante, para a gente ter uma noção de que quando a gente prefere fugir das adversidades e não enfrentar, a gente não cresce. Sabe por quê? Porque Boaz permaneceu na terra do pão na época da crise. E depois de 10, 12, 15 anos que Noemi volta com Ruth, o cara tá bombando, tá próspero, tá cheio de dinheiro, as suas colheitas estavam abundantes. Ele estava cuidando bem de seus criados, da sua família, e ainda estava colocando em prática aquilo que estava na lei mosaica, de deixar ali um resto para que as pessoas que não tivessem condições de conquistar pudessem pegar e sobreviver. No tempo da crise nós podemos aprender a crescer, e quando nós crescemos na dor nós somos prósperos. E quando nós somos prósperos, nós precisamos colocar em prática a lei da semeadura, da multiplicação. Porque aquilo que eu faço por você, mesmo não querendo nada em troca, eu terei retorno. Porque a Bíblia diz que se nós plantarmos, nós iremos colher. Então, se nós plantarmos amor, nós colheremos amor. Se nós plantarmos alegria, nós colheremos alegria. Se nós plantarmos raiva, nós colheremos raiva. Se nós plantarmos muitas vezes palavras baixas, brigas, mau humor, a gente vai ter esse retorno. Ruth representa esperança. Se coloque de pé. Porque a partir de Ruth, uma nova história começou na vida de Noemi. E sabe o que o Senhor ministrou ao meu coração, igreja, quando eu estava estudando esse texto? É que por mais que você tenha ou esteja ainda vivendo consequências que tem trazido tristeza ao seu coração por alguma decisão mal tomada e a sua família está sofrendo junto com você, Deus é um Deus que não desiste da família. Deus não desiste da família. Através de Ruth, uma continuidade se deu na vida de Noemi. Deus está falando ao meu coração, terá continuidade em famílias aqui nesta igreja. Terá continuidade para a sua casa. Você pode estar chorando hoje, você pode ter perdido alguma coisa hoje, você pode estar frustrado hoje. Talvez aquilo que você idealizou como família pode estar frustrado no momento de hoje. Você está decepcionado, ferido, você está sensível, você está vulnerável. A crise chegou, algo que você não esperava, cometeu dentro da sua casa, e isso minou as forças do seu coração. Você não tem mais vontade de estar em família, mas Ruth significa a esperança para a sua casa, a esperança para a sua família, a esperança para o seu casamento, a esperança para os seus relacionamentos, a esperança para você, igreja, a esperança. Uma nova página se virou, e Ruth a partir dali se casou com Boaz, e deu-se continuidade à família que é projeto de Deus. Olha para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que é chato, mas faz isso e diga para ela, diga, família é projeto de Deus. Fala, mas fala, ó, família é projeto de Deus. Fala, eu vou cuidar da minha família. Fala, igreja, eu vou cuidar da minha família. Eu vou cuidar de mim, porque eu também preciso ser cuidado. Eu vou cuidar de mim para que eu tenha condições de cuidar da minha família. Se tivermos que passar por momentos de crise, vamos passar junto, porque isso é família. Se tivermos que comer arroz, feijão e ovo, vou comer arroz, feijão e ovo, porque isso é família. Se tiver que ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias sem luz, sem água, porque a Eletropaulo e o Semasa cortou, eu vou ficar, mas eu vou ficar junto com a minha família, porque isso é família. Se eu tiver que chorar com os meus filhos, porque algo está acontecendo, eu vou chorar, porque isso é família. Se eu tiver que dormir mais tarde, porque eu gastei tempo em oração, orando pela minha família, eu farei isso, porque isso é família. Eu vou amar mais, porque amar e receber amor é viver a família. Eu vou sorrir mais. Mulher, seja menos chata. É sério, gente.
Mulher, seja menos chata, seja legal, porque isso é família. Mas se em algum momento, maridos, as mulheres estiverem chatas, entendam, porque isso também é família. É compartilhamento, é estar junto, é chorar junto, é crescer junto, é sorrir junto. Sabe por quê? Porque quando a crise passar, a alegria vai vir. E quando a alegria vem, toda a família vai se alegrar junto, porque isso é família. Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Jesus, aqui está pessoas, Senhor, e cada uma delas representam as suas famílias em seus lares. E eu te peço em nome de Jesus, ó Pai, vai visitando cada família representada pelas pessoas que aqui estão. O Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus que projetou a família, que idealizou a família, que antes que houvesse a igreja, o Senhor estabeleceu Adão e Eva lá no Éden para ser a primeira família da terra. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, vai encorajando homens e mulheres a viverem em família ainda, Deus, que sejam momentaneamente momentos de crise, mesmo que sejam momentos de adversidade, de escassez, ó Pai, mas vai segurando nas mãos de cada filho e filha tua que está aqui, ó Deus, para nós vivermos juntos em família, sorrindo, chorando, parado, andando, cantando. Ah, Jesus, Satanás tem roubado o vigor, a alegria de muitas famílias, de corações de muitas pessoas, colocando, Senhor, a diversidade, ideias, enganando